Imagine acordar sem alarme, com o corpo ainda moldado pelo frio da noite e o primeiro fôlego que você toma já sabendo onde buscar calor. O sol não é um relógio elétrico, é uma claridade que desliza sobre a rocha, derrama-se pela abertura da caverna e acende pequenos pontos dourados nas peles estendidas sobre as pedras. O cheiro que o recebe é de fumaça e umidade. Fumaça antiga, que cheira a guardado e a cuidado. A umidade que vem do chão onde alguém derramou água, a umidade das peles que ainda não secaram. Do lado de fora, uma ave anuncia o dia com um único chamado, e logo depois uma risada infantil. Alguém trouxe um pedaço de casca de árvore que serve de brinquedo. Você respira fundo. Sente as fibras da pele sob a palma da mão. O calor ainda inteiro das brasas que alguém cuidou a noite toda. E por um momento, você é apenas presença, sem pressa, observando o mundo despertar. Você é parte de uma banda pequena, talvez 20, 30 pessoas, talvez menos. Acordar é um processo coletivo. Alguns olhos abrem primeiro, outros levam mais tempo. Há o cuidado com o fogo, o gesto de ajeitar o resíduo de cinza, de empurrar o pedaço de carvão ainda luminoso para alimentar aquela brasa que não pode morrer. Você se torna, nos primeiros minutos, aquele que segura a chama, não por heroísmo, mas por necessidade. A chama é uma economia da noite que permite a vida no frio e afasta os animais. É também o coração onde chegam as histórias. O som da fala é baixo. Ninguém quer dissipar calor com risadas fortes, mas há palavras trocadas, nomes chamados, avisos suaves. Tem um pedaço de raiz no fundo do saco. Não deixem a tábua ainda, ela serve para ralar. Crianças encostam nas pernas dos adultos, ainda sonolentas, e mães lhes oferecem pedaços de alimento mastigado, partilhado sem cerimônia. Enquanto o fogo ganha força, você se lembra de como o sono ali não é como o sono de cidades modernas. Não é uma longa noite contínua sempre igual. É mais frequentemente fragmentado, dividido em ciclos. Às vezes, você faz pequenos cochilos ao longo do dia, napping, e às vezes há vigilância. Um ou dois ficam acordos em turnos para ouvir os ruídos da noite. O sono pode ser polifásico, quebrado por cheiros, por mudanças de temperatura, por lembretes sociais, e ainda assim, quando se deita de novo, é profundo o suficiente para reorganizar os pensamentos e reforçar memórias. Quem te contou a história da Pedra Vermelha, onde os melhores tubérculos nascem, como curar uma rachadura no pé? Há uma cadência de descanso e de vigília que é, ao mesmo tempo, prática e cultural. No alvorecer, as primeiras tarefas são práticas e ritualizadas. Há quem busque água no riacho próximo, sacos de pele são esfregados para tirar o excesso de fuligem, cordões de tendões são esticados ao sol para secar e ficar prontos para costurar. Alguém, talvez sua irmã, já está no pequeno espaço de trabalho, com lascas de pedra espalhadas como conchas. Ela afia uma ponta, remove lascas com a mesma paciência com que alguém penteia o cabelo de uma criança. O som repetitivo do talho de pedra cria um compasso que mistura trabalho e meditação. É um som que diz que a vida prossegue. Você ajuda a acender uma lamparina improvisada. O óleo vem de sementes esmagadas que você aprendeu a reconhecer ainda criança. Há conhecimento que se passa sem livros. O relevo de uma raiz sob a terra, o cheiro estranho de uma folha que indica veneno, a resistência de um osso que avisa quando a lâmina deve ser trocada. Se essa paisagem está abrindo algo em você, se você sente vontade de permanecer e escutar mais, curta e inscreva-se. Isso ajuda a manter histórias como essa vivas e a trazer mais noites de viagem para você. O café da manhã aqui não é uma tigela formal. É uma mesa improvisada de pedaços variados. Restos de carne da noite anterior cortados em tiras, raízes assadas envoltas em folhas, nozes quebradas com pedras, sementes cujo sabor você só reconheceu após experimentar pela 10ª vez. Às vezes há peixe seco, às vezes pequenos insetos salteados numa pedra quente. Uma fonte concentrada de proteína que não se pode desprezar. A dieta é diversa, e a diversidade é a segurança. Quando um recurso falha, outro sustenta. Evidências arqueológicas, como o desgaste dos dentes preservado em restos antigos, ou as partículas de alimento encontradas em coprólitos,
Fezes fossilizadas que guardam o que foi comido sugerem que tubérculos e raízes processadas eram uma parte importante da dieta em muitas regiões. As pessoas aprenderam a cozinhar, a triturar, a secar, processos que aumentam a energia disponível nos alimentos e reduzem toxinas naturais. Pequenos fogos para assar pedras, pedras aquecidas submersas em buracos com raízes, sacos de folhas para cozinhar. Tudo isso aumenta a capacidade de uma família de atravessar dias difíceis. Caminhar para coletar é uma atividade que ocupa boa parte do dia para muitos. Você caminha por trilhas que já foram usadas por seus avós e pelos anteriores. Você lê pegadas, conhece o som das folhas ao vento que indica um animal à distância. Uma jornada típica pode levá-lo a 5, 8, talvez 10 milhas. Distâncias que soam longas até você se acostumar. Em vez de caminhar apenas para consumir calorias, cada passo é uma aula de botânica e geografia. Onde a planta medicinal cresce, onde as bagas surgem mais cedo no ano, onde as raízes são menos fibrosas. As mulheres e homens que coletam trazem conhecimento acumulado, e as crianças aprendem respondendo perguntas simples. Onde está o tubérculo mais esbranquiçado? Como sabemos que aquela raiz não é amarga? Aprender a identificar com segurança plantas comestíveis é uma forma de sobrevivência, e esse conhecimento é transmitido oralmente, com mnemônicos, canções e pequenas provas de campo. Uma aula de botânica ao ar livre que repete histórias de fome e fartura, de safra e seca. Coletar não é um ato individual, é social. Vocês compartilham rotas, marcam lugares com pequenos sinais, um monte de pedras, um galho partido, para lembrar aos outros. Às vezes, você encontra colegas de uma banda vizinha. Trocas acontecem, pele por pedra, sementes por conchas, histórias por músicas. Essas redes de troca não são comércio como entendemos hoje, são laços de reciprocidade que ampliam a capacidade de sobrevivência. O que se recebe hoje se devolve em outro momento. O tecido social é uma tecnologia tão eficaz quanto a ponta de lança. E aqui já se nota um ponto importante. A vida, mesmo em um ambiente hostil, é costurada por laços que ampliam a probabilidade de sobrevivência. A cooperação é a primeira forma de medicina social. A caça é um evento que rompe a rotina de coleta. Nem todo dia termina com uma caça bem-sucedida. E isso muda tudo. Quando a caça é planejada, há uma sequência de preparativos que envolve conversas baixas, mapas mentais de paisagens e correntes de vento, porque cheirar e ser sentido pelo animal pode ser o fim do plano. Algumas caçadas são curtas e táticas, outras são longas e exigem resistência. Há casos em que a técnica é a perseguição por exaustão. Conduzir um animal até o limite em terreno que favorece os humanos, caminhar junto por horas, até que o animal esteja cansado demais para manter a fuga. Essa forma de caça exige preparo físico e paciência, e também coordenação social. Quem segura a rota de fuga, quem cuida dos cães, quem mantém a água para os que perseguem. Outros momentos dependem de emboscadas e armadilhas, de pontos onde a geografia ajuda a controlar a presa. A tensão da caça é tratada com cuidado na lembrança do dia. Frases curtas, respirações curtas. Você pode recordar o momento em que o coração acelera, o silêncio que se faz quando se aproxima de uma árvore onde há sinais de presença. Mas a memória da festa pós-caça é lenta e cheia de aromas. O cheiro da carne assada, as risadas que se misturam com canções, as crianças que correm sem o peso do cansaço, a partilha que ocorre sem que alguém precise dizer, hoje é seu turno. Quando a caça falha, há frustração, claro, mas também há inventividade, mais secagem de raízes, mais coleta de sementes, mais atenção ao que as bandos vizinhos podem oferecer. Durante a tarde, há oficinas onde se transforma a matéria-prima em objetos. Você observa o artesão que trabalha o osso, que o torna pontas, chaves, anzóis. A irmã que costura peles com pontos que ela aprendeu ao observar. A habilidade com pedra, com osso, com tendões, com cordas vegetais, é um conjunto técnico que permite adaptar ferramentas para diferentes tarefas. Para caçar, para limpar, para guardar água. A produção de matéria permite acumular capital de uso. Se uma ponta se quebra, há outra. Alguns desses objetos são utilitários,
outros, decorativos, outros, simbólicos. Pinturas nas paredes da caverna, pequenas figurinas entalhadas, objetos guardados em buracos de solo. Tudo isso dá pistas de que a vida não era apenas sobrevivência mecânica. Era uma existência que buscava sentido, que inventava narrativas e representações. O lazer ocupa um lugar real. A música, feita com ossos, com flautas simples, com cantos que contam histórias do tempo em que a neve veio cedo e as estratégias mudaram. As danças sincronizam passos e olhares, e no meio disso, as crianças inventam jogos que reproduzem a aprendizagem social. Caça em miniatura, imitação de rituais, competição de resistência. O que hoje poderíamos chamar de tempo livre não é um luxo supérfluo. É um espaço onde se consolidam laços, onde se transmite informação com leveza, onde se processa o medo coletivo através do riso partilhado. Mas, mesmo em meio a toda essa riqueza sensorial e social, há sombras que marcam a experiência de viver aqui. Se você pergunta em voz baixa, por que a vida humana antiga era tão curta, encontrará várias respostas que se entrelaçam. É importante entender primeiro que vida curta aqui é uma maneira de falar de expectativas médias. Quando arqueólogos e antropólogos usam mediana ou média de idade, eles descrevem uma estatística que é afetada desproporcionalmente por mortes precoces. Essa média pode sugerir uma existência breve, quando na verdade, indivíduos que sobreviviam à infância podiam alcançar idades que hoje consideraríamos notavelmente longas, 50, 60 anos ou mais, em alguns casos. Em outras palavras, a estatística diz que muitas vidas terminavam cedo, mas não que todas terminavam cedo. As causas dessa mortalidade precoce são múltiplas e costumam acontecer em conjunto. Um dos fatores mais importantes é a mortalidade infantil. Crianças pequenas eram especialmente vulneráveis a doenças infecciosas, a episódios de desnutrição e a complicações durante o parto. Estudos etnográficos com caçadores-coletores contemporâneos e evidências arqueológicas sugerem que perda de filhos na infância era comum, e que a posição relativa destas perdas impactava a média de vida calculada. Outro fator é o parto em si. Sem cuidados obstétricos modernos, complicações no trabalho de parto eram uma ameaça real para muitas mulheres. Algumas sobreviviam, outras não. Infecções pós-parto podiam ser fatais na ausência de antibióticos. Além disso, infecções comuns hoje controláveis, uma ferida infectada que hoje seria tratada com limpeza adequada e antibiótico, uma pneumonia tratável com antibióticos e apoio respiratório, frequentemente evoluíam de maneira letal. Infecções que hoje são rotineiramente tratadas poderiam gerar septicemia, abscessos ou debilitação prolongada. Ferimentos causados por caçadas, acidentes ou confrontos entre grupos também podiam levar a complicações prolongadas. O que a arqueologia revela em ossos marcados por fraturas não é apenas o trauma em si, mas às vezes sinais de cura lenta que mostram cuidados, e outras vezes sinais de infecção grave. Há, portanto, um diálogo entre a violência do ambiente e os cuidados prestados. Em muitos sítios arqueológicos, encontra-se evidência de que indivíduos com incapacidades viveram por anos, o que sugere que havia cuidado. Ainda assim, a combinação de trauma e infecção podia ser fatal. Parasitismo e doenças crônicas de longa duração também estavam presentes. Parasitas intestinais, transmitidos por água contaminada ou por alimentos mal cozidos, podiam gerar anemia e desnutrição que minavam a resistência geral do corpo. Episódios de fome localizados, por consequência de mudanças climáticas sazonais ou de pressão sobre recursos, podiam enfraquecer populações, tornando-as mais suscetíveis a doenças. Eventos climáticos extremos, uma seca prolongada, um inverno mais severo do que o habitual, podiam reduzir as fontes de alimento e aumentar a competição por recursos, elevando o risco de morte naquela época. E em algumas regiões, a predação direta por grandes carnívoros representava um risco real, especialmente para aqueles que viajavam sozinhos ou cuidavam do gado de caça. Mas tudo isso precisa ser dito com cuidado. Há evidências arqueológicas claras de que a comunidade se esforçava para cuidar dos seus.
Em vários sítios, ossos mostram sinais de sobrevivência após ferimentos que teriam imobilizado a pessoa sem assistência. Um indivíduo com uma perna quebrada que sobreviveu por anos. Um idoso com dentes desgastados que foi alimentado por outros. Enterros com oferendas, rituais de cuidado e objetos pessoais sugerem que a morte era cercada de sentido e que o moribundo era reconhecido, não descartado. Esses achados contradizem a imagem fácil de uma vida bruta e sem compaixão. Pelo contrário, há indícios de redes de cuidado que aumentavam a chance de permanecer vivo em face de adversidades. Ao explicar por que a média de vida era baixa, devemos também observar que as métricas podem confundir longevidade com qualidade de vida. Uma mulher que perdeu alguns filhos pode, ainda assim, viver até uma idade avançada e ser reverenciada por sua sabedoria. Um homem que sobreviveu a uma fratura grave pode continuar ativo em papéis não físicos, como guardar rotas e contar histórias. Assim, a estatística da curta vida média não descreve o vazio de sentido. Descreve a estatística de riscos elevados em fases cruciais da vida. E entender isso é parte da resposta à pergunta que nos trouxe aqui. A vida humana antiga, em média, era mais curta por causa da combinação de riscos biológicos, ambientais e sociais que afetavam desproporcionalmente os mais jovens e os eventos traumáticos, não porque cada vida individual fosse necessariamente efêmera. Enquanto você absorve essa explicação, observe como a comunidade age para mitigar esses riscos. Há rotinas de higiene, lavar feridas com infusões de plantas que têm algum efeito antibacteriano, mesmo que vocês não chamem desse jeito. Há banhos de vapor que ajudam a reduzir parasitas na medida do possível. Há modos de cooperação alimentares que tentam suavizar os efeitos das más colheitas. E ainda assim, esses esforços são paliativos diante de desafios que exigiriam tecnologias que vocês não possuem. Não por falta de engenho, mas por limites materiais e biológicos. O entendimento desse equilíbrio, fragilidade biológica e força social, recoloca a narrativa. A vida era estatisticamente curta, por causa de uma maior probabilidade de término precoce. Mas nem sempre era uma vida curta no sentido vivido. Muitos viveram longos anos, cheios de rituais, habilidades e memórias que permaneceram na pedra e na pele. Essa tensão fica clara quando se considera não só a morte, mas os modos de homenagem aos mortos. Enterros com cuidado, objetos guardados, rituais que atravessem gerações. O reconhecimento do finito convivia com a celebração do vivido. Ao meio do dia, a rotina se organiza em micro-unidades de ação. Você volta de uma jornada de coleta com as mãos marcadas, bolsas de sementes pendendo dos ombros, encontra o artesão que começou a trabalhar uma nova ponta de lança. Há um conselho improvisado para decidir se o grupo se move nos próximos dias. As narrativas de quem esteve longe contam sobre a disponibilidade de água e sobre bandos migrantes de presas. O conhecimento geográfico não está escrito em cartas. Está gravado nos corpos das pessoas. Nos calos de quem andou mais, na flexibilidade de quem carrega pesos diariamente. Às vezes, jovens se juntam para competir em jogos que testam a resistência. Outras vezes, um grupo parte para uma caçada que pode durar horas. A tarde traz consigo a preparação para eventos que podem alterar a sorte do grupo. Uma emboscada é planejada, uma armadilha reforçada. Instrumentos são testados e pontos de vigília estabelecidos. Há uma tensão controlada no ar, curta, silenciosa, como a pausa antes de um gesto importante. Quando você se aproxima da borda de uma clareira para escutar, mesmo sem intenção de caçar naquele momento, há um rápido reconhecimento do que pode ser tirado do ambiente. Cada dia é um ajuste fino entre esforço e conservação, entre risco e prudência. E ao mesmo tempo, o tempo para a música continua. Uma flauta de osso, tocada por alguém com dedos ojosos, lança notas que se misturam ao som do vento e afastam a ansiedade por alguns minutos. O fim da tarde se aproxima. Você sente o sopro mais frio vindo do norte. E ali se instala um tipo de vigilância coletiva. A preparação para o evento noturno. Alguns deixam comida ao fogo, outros aumentam a pilha de lenha. As crianças são chamadas para perto. Os contadores de histórias se ajeitam em posições que concentram a atenção. Na borda desse dia,
você percebe que o que veio antes, os riscos, os cuidados, o labor, prepara uma noite que é tanto de descanso quanto de continuidade. E é nesse ponto, exatamente quando os olhos começam a se acostumar ao tom amarelado das últimas brasas, que a ideia de por que a vida média era curta volta à sua mente com força nova, porque as decisões de hoje, quem partilha o alimento, quem cuida do ferido, quem arrisca a caminhada para coletar mais, tem consequências imediatas e também estatísticas que se acumulam ao longo dos anos. E enquanto as sombras se alongam e você observa a cidade de pedras e peles que é a sua vida, há uma escolha que sempre paira: seguir em frente com a caça arriscada, que pode alimentar a banda por semanas, ou preservá-la e esperar por rotas de coleta menos perigosas. O murmúrio do conselho cresce. Vozes baixas trocam argumentos. Rostos ficam duros na decisão. Você sente a expectativa no ar, o calor das brasas, as vozes, as estrelas, e sabe que a tomada de decisão coletiva agora vai definir, talvez, se alguém terá comida suficiente, se as crianças dormirão mais seguras. É um ponto em que o cotidiano se mistura com a estatística. Riscos calculados, vidas equilibradas no fio de uma escolha. Neste momento de transição, quando as decisões se consolidam e o crepúsculo já tingiu tudo de um azul escuro, você percebe que a vida aqui é uma sequência de atos de confiança. Confiar no conhecimento que lhe foi transmitido, na palavra do vizinho, na estabilidade do fogo. E é também o ponto em que a história da sua banda vai ganhar um desfecho para a noite. Você observa as pessoas se moverem com a familiaridade de quem sabe que, apesar dos perigos, vão experimentar ainda conversas, cantos, cuidados e, se a sorte permitir, histórias transmitidas adiante. A noite promete ser longa e, como toda noite, guarda dentro de si tanto consolo quanto risco. A noite se abre como um manto pesado e amigo. As crianças grudam nos adultos, os corpos aquecidos pela sobra do dia. Alguns ainda roçam os olhos, outros sorriem com a imaginação de um jogo recém-inventado. O fogo, agora reduzido a um semicírculo de brasas, estala de vez em quando mandando fagulhas que sobem e morrem no ar frio. Um cão, ou um antepassado seu, menor, de orelhas incertas, enrola-se perto de quem vigia, as narinas trabalhando o mesmo ar que vocês respiram. Sua respiração é um compasso que, de certo modo, organiza a noite. O contador de histórias começa com uma nota baixa, quase um sopro, uma narrativa que avisa e educa ao mesmo tempo. Sua voz é um fio que entra e sai do sono dos ouvintes. Fala de um lobo que apareceu mais ao norte, de uma tribo vizinha que trouxe uma doença leve meses atrás, de uma mulher que descobriu uma nova técnica para ralar raízes sem perder a camada comestível. As histórias aqui não são somente entretenimento. São manuais de sobrevivência com rosto humano, passados em versões poéticas para fixar o aprendizado. As canções que se repetem ajudam a gravar em você os mapas de estações, as estações de caça, os nomes de plantas que salvam quando a fome aperta. Cada vez que uma canção é entoada, um pedaço do saber coletivo se torna menos frágil. Algumas noites são iluminadas por instrumentos. Flautas de osso que emitem notas doces, percussões leves feitas de conchas ou madeira. E outras são silenciosas, como quando todos concentram a atenção na respiração de um parente doente. Nessas horas, o cuidado coletivo se revela em pequenos gestos. Um cobertor a mais, comida amassada colocada na boca de quem não consegue mastigar, a cabeça apoiada no colo de alguém que limpa o suor e murmura palavras de conforto. Avaliar as chances de recuperação é um cálculo íntimo e empírico, baseado em experiências anteriores mais do que em teorias. A escolha de prosseguir vigilante durante noites seguidas por alguém ferido ou doente significa retirar energia de outras tarefas. É um jogo de prioridades que a comunidade aprende a negociar. Ao mesmo tempo em que o ambiente social envolve o doente, há práticas que reduzem alguns riscos. Plantas que servem de antisséptico quando aplicadas em feridas, fumigações que tentam afastar parasitas de roupas e peles, ervas amargas que acalmam dores estomacais. Nenhuma dessas medidas tem a garantia dos remédios modernos, mas evidências arqueológicas e relatos etnográficos indicam que eram usadas com frequência e, por vezes, com eficácia suficiente para permitir a recuperação.
Essas práticas mostram engenho e observação sistemática, uma medicina empírica baseada em tentativa, erro e transmissão de memória. Durante a noite, quando o vento arrasta um pouco de poeira entre as peles, conversas sobre longevidade surgem em sussurros. Quem na banda já viveu mais décadas, quem perdeu muitos filhos, quem já teve o pulso esmagado por uma pedra e sobreviveu. Um ancião, com dentes gastos e olhos que brilham ao lembrar, conta como, quando jovem, acompanhou o percurso de um caçador até um lago que secou no inverno seguinte. Sua narrativa fala de perda e também de resistência. Histórias assim são lembretes. Sobreviver exige habilidade e sorte. E sorte é algo que se mede no enfrentamento de eventos que escapam ao controle direto. Quando a rotação das estrelas é o único relógio que resta, a memória se volta, inevitavelmente, para os que já partiram. Enterros, quando ocorrem próximos ao acampamento ou em sítios mais distantes, frequentemente têm sinais que os arqueólogos interpretam como demonstrações de cuidado e simbolismo. Objetos intencionais depositados com o corpo, posições que sugerem um ritual, a escolha de um lugar que permite a lembrança. Tais práticas indicam que a morte despertava sentido, e que os sobreviventes investiam esforço emocional e material em honrar os mortos. Essa atitude social de atribuir significado ao desaparecimento não diminui o peso da perda, mas a transforma em laço duradouro, em memória que fortalece a coesão do grupo. Enquanto os músculos se relaxam e o fogo murcha, você pensa de novo na pergunta que trouxe até aqui. Por que, nas estatísticas, a vida muitas vezes parece curta? Você já ouviu parte da resposta nas histórias, viu parte nas rodas de cuidados, sentiu parte no modo como as decisões do dia afetavam a sobrevivência. Agora vem a parte em que olhamos os micro-rebanhos de causa e efeito. Uma série de fatores entrelaçados que, somados, elevam a probabilidade de morte precoce em relação ao mundo contemporâneo. Primeiro, a fragilidade da infância. Bebês e crianças pequenas enfrentavam um conjunto de desafios biológicos e ambientais. A imunidade em desenvolvimento torna as infecções respiratórias, as diarreias e as septicemias particularmente perigosas. A exposição a parasitas, água contaminada e a falta de opções seguras para tratamento agravam o problema. Além disso, a amamentação, embora presente e importante, podia ser interrompida por doenças maternas ou por separações temporárias, reduzindo a proteção natural contra algumas enfermidades. Em muitos contextos, as mortes ocorridas nos primeiros anos de vida carregam um peso estatístico tão grande que abaixam significativamente a média de expectativa ao nascimento. Em segundo lugar, o risco do parto. O trabalho de parto é uma fase de alto perigo para mães e crianças, sobretudo quando surgem complicações como parto obstrutivo, hemorragias ou infecções pós-parto. Sem acesso a intervenções cirúrgicas ou antibióticos, algumas complicações eram frequentemente fatais. É importante dizer que, mesmo assim, muitas mulheres sobreviveram a múltiplos partos e foram consideradas pilares do conhecimento da comunidade. A sobrevivência não era raríssima, mas a probabilidade de complicações era elevada o suficiente para afetar as estatísticas populacionais. Terceiro, as infecções em geral. Feridas infectadas, pneumonias, tuberculose passada adiante por contato prolongado, parasitoses crônicas. Todos estes agentes podiam transformar um ferimento manejável em algo letal ao cabo de dias ou semanas. O que hoje é resolvido com antibiótico e assistência respiratória, podia, naquela época, arrastar-se em debilidade crônica e morte. Também é preciso considerar que ferimentos internos, como órgãos perfurados por lanças ou golpes, frequentemente resultavam em mortes que as habilidades médicas de então não conseguiam contornar. Quarto, os acidentes e a violência. A caça trazia risco inerente de trauma, quedas, chifres, empalamentos. E a vida diária também cruzava com perigos. Crianças que caíam em cavernas, derrubadas por troncos, ou feridas por pedras. Além disso, em certos contextos, confrontos entre grupos por territórios, recursos ou retaliações podiam aumentar a mortalidade adulta por causas violentas. Mesmo que a maioria das comunidades priorizasse resolução por troca e alianças,
O conflito não era inexistente. Quinto, os limites alimentares e ambientais. Crises sazonais ou climáticas podiam reduzir drasticamente a disponibilidade de alimentos. Seca prolongada, desvio de rotas migratórias de presas, invernos particularmente duros. Todos esses eventos causavam episódios de fome e enfraquecimento, deixando a população mais suscetível a doenças. Animais que migravam para longe, ou colheitas que falhavam em anos consecutivos, provocavam deslocamentos, tensões e, por vezes, maior mortalidade. Sexto, o fator parasitário e doenças crônicas. Infestações por vermes intestinais, desnutrição crônica por dietas pobres em certos micronutrientes, problemas dentários que impediam a mastigação adequada. Tudo isso podia minar a saúde ao longo de anos. A combinação de infecções recorrentes e falta de reposição nutricional adequada opera como uma erosão lenta das defesas do corpo. Por fim, a dimensão demográfica e genética. Pequenas populações isoladas, com pouca entrada de genes de fora, enfrentam riscos de perda de diversidade genética que podem aumentar a incidência de doenças hereditárias ou reduzir a capacidade de enfrentar novos agentes patogênicos. É uma peça mais sutil do quebra-cabeça, e sua importância varia muito de um grupo para outro. Alguns grupos viviam em redes amplas de troca que mitigavam esse risco, enquanto outros, em condições geográficas fechadas, podiam ficar mais vulneráveis. Ao articular esses fatores, é preciso enfatizar uma distinção crucial que já foi mencionada: expectativa média versus a possibilidade de uma vida longa. Estatísticas de expectativa ao nascimento são fortemente influenciadas pelas mortes no início da vida. Assim, quando você ouve que a vida média era curta, isso não significa que ninguém chegasse aos 70 anos. Pelo contrário, se uma criança ultrapassava a fase mais vulnerável, a infância, as chances de alcançar idades que hoje consideraríamos avançadas aumentavam consideravelmente. Em termos simples, sobreviver à infância mudava drasticamente a equação da longevidade. Esse é um ponto que frequentemente confunde percepção popular e que merece ser repetido de forma clara. Evidências arqueológicas sustentam essa leitura mista. Em muitos sítios, ossos e dentes mostram sinais de pessoas que viveram até idades avançadas. Desgaste dental extenso, sinais de artrite em articulações que se desenvolveram ao longo de décadas, ossos com fraturas antigas que se consolidaram e indicam sobrevivência prolongada após traumas graves. Há também enterros que sugerem reconhecimento social de pessoas idosas, objetos associados, posição especial, o que aponta para papéis reservados a quem viveu mais tempo, como guardiões de saberes e narrativas. Ao mesmo tempo, há numerosos restos de crianças subadolescentes, evidência triste de que a infância era uma etapa de risco acentuado. E onde entram os laços sociais nessa equação? Em muitas ocasiões, as redes de cooperação funcionaram como uma forma de medicina social. A presença de cuidadores aumentava a chance de recuperação de ferimentos. A partilha de alimentos reduzia o impacto de anos de escassez. As trocas com grupos vizinhos podiam trazer diversidade genética e recursos. Essa interdependência é um traço que frequentemente aparece como resposta adaptativa. A cooperação reduz o risco coletivo e melhora as probabilidades de sobrevivência para indivíduos vulneráveis. Também é importante reconhecer as variações geográficas e temporais. Em regiões com recursos mais constantes e ambientes favoráveis, as taxas de sobrevivência infantil podiam ser melhores. Em zonas marginalizadas pelo clima extremo, a pressão era maior. Essas diferenças implicam que não há uma vida antiga, mas muitas vidas antigas, todas imersas em contextos próprios. Portanto, qualquer generalização precisa vir acompanhada de cautela. Evidências sugerem padrões, não leis universais. Depois desse mergulho analítico, é bom voltar ao acampamento, ao cheiro da pele, à suavidade do fogo que se reduz. Porque a resposta estatística, por mais precisa que seja, corre o risco de empobrecer a compreensão do vivido. Numa única vida, há uma complexidade que números não capturam. As brincadeiras das crianças ao redor de um adulto curado, que apesar de uma perna torta, ainda participa das conversas.
A reverência a uma mulher idosa que lembra locais de raízes que ninguém mais vê. A alegria de uma canção coletiva depois de uma caça bem-sucedida. O amor nos gestos de quem alimenta um doente até ele recuperar a força. Quando a madrugada se aproxima, vozes diminuem. Alguns cochilos se estabelecem, outros conversam baixinho. É nesse silêncio que você percebe outra verdade. A mesma vulnerabilidade que pressiona a média de vida também cria profundos motivos para a cooperação, para valorizar tempo, cuidado e presença. Em contextos onde o corpo pode fraquejar a qualquer momento, o tempo social, o tempo dedicado a ensinar, a amamentar, a costurar, a observar, torna-se um capital precioso. A vida para quem a vive é medida tanto em anos quanto em qualidade e intensidade de relações. Num extremo do acampamento, uma mãe embala um bebê que chorou durante a noite. Suas mãos conhecem o ritmo da respiração e sabem como encostar para acalmar. Em outro canto, 2 jovens sussurram planos para testar uma nova armadilha no dia seguinte, cada um imaginando pequenas melhorias. Alguns ao redor do fogo mexem pedaços de osso, transformando-os em anzóis com paciência. Você observa tudo isso como se assistisse a uma tapeçaria sendo tecida. Fio tênue, cor variada, ponto firme. A fragilidade da existência aparece ao lado da delicadeza dos laços humanos. Se você procurar conforto em paradoxos, aqui há um bastante reconfortante. O fato de que a incerteza da vida humana antiga também gerou uma urgência de viver bem e de se conectar. Cada refeição partilhada, cada ferida curada, cada história contada é uma reafirmação de espécie. A aposta não era garantir longevidade absoluta, era maximizar a qualidade e a continuidade do grupo. E dessa aposta surgem traços que nós, modernos, reconhecemos e valorizamos: empatia, solidariedade, criatividade. Ao romper do dia, quando o sol aparece por trás da borda da caverna e as primeiras aves anunciam que é hora de recomeçar, você recolhe seus pensamentos. As brasas queimam baixo, e na manhã, vocês farão pequenas reparações nas peles, checarão armadilhas e talvez visitem uma estação habitual de coleta. Mas antes de se levantar, há um momento de silêncio coletivo, quase um pacto. Hoje, como ontem, o fogo será mantido. Hoje, como ontem, alguém cuidará de quem precisar. Hoje, como ontem, as histórias serão passadas adiante. Você se pergunta então, qual é a última parte da resposta que cabe dizer? Algo que não é estatística, nem imagem. É uma lição prática que atravessa os milênios e chega até nós. A vida humana antiga era, em média, mais curta por uma combinação de fatores biológicos e ecológicos que aumentavam a chance de morte precoce. Contudo, quem sobreviveu às etapas mais perigosas, muitas vezes viveu o suficiente para acumular saberes, estaturas sociais e memórias profundas. Ou seja, a vida curta é mais uma forma de falar da prevalência de morte precoce do que uma sentença sobre o destino de cada indivíduo. Essa distinção nos ajuda a olhar para o passado de modo mais humano, respeitando as perdas, celebrando as sobrevivências e reconhecendo a engenhosidade que permitiu a persistência da espécie. Ao pensar no que disso tudo nos toca hoje, vale um instante de reflexão. Vivemos numa era em que muitos riscos biológicos foram mitigados por tecnologias médicas e infraestruturas que se tornaram onipresentes. Porém, isso não significa que estamos automaticamente mais felizes ou mais conectados. A modernidade trouxe outros tipos de pressão: ritmo acelerado, isolamento urbano, produção incessante. Há, portanto, um ganho claro em termos de probabilidade de vida longa, e há, simultaneamente, uma perda de certos laços diários que outrora davam sentido ao tempo. Isso não é um discurso nostálgico que idealiza o passado. É um convite para perceber o que, intencionalmente, podemos recuperar. Tempo para conversar, para cuidar, para transmitir saberes simples que não constam em telas. Enquanto você fecha os olhos por alguns instantes e deixa que a atenção se volte à respiração, considere uma imagem final que reúne o que foi dito. As brasas, reduzidas a um brilho, aquecendo poucos corpos. As vozes, baixas,
tecendo histórias. As estrelas, pacientes acima de tudo isso. A certeza de que o mundo pode esperar até amanhã. Há um acerto nesse repouso. O presente se dobra sobre o passado sem tentar apagar seu sofrimento. E o passado devolve em lições a mesma ternura que aprendeu ao longo dos anos. Quando o primeiro clarão do amanhecer voltar a invadir a caverna, o ciclo recomeçará. Haverá tarefas, choques, delícias simples e escolhas difíceis. Mas você, que agora escutou e caminhou por esse tempo, carrega consigo uma compreensão mais rica da resposta à pergunta que trouxe. Por que a vida humana antiga era tão curta? Por quê? Entre os desafios biológicos, ambientais e sociais, as probabilidades favoreciam o desaparecimento precoce de muitos, especialmente na infância. Porque as ferramentas médicas que hoje nos parecem básicas não existiam. E porque eventos fora do controle humano, clima, predação, acidentes, empurravam as estatísticas para baixo. Ainda assim, a vida era para muitos longa e plena em sentido humano, preenchida por música, cuidado, sabedoria e histórias que atravessavam gerações. Agora, antes que você realmente se entregue ao sono, um convite simples. Se essa viagem ao passado tocou algo em você, se você gostou do ritmo dessas histórias à meia luz, assine o canal e siga para que possamos trazer mais noites como esta. Histórias que acalmam, ensinam e mantêm vivas memórias antigas. E então, deixe que o fogo, as vozes e as estrelas guardem seu descanso. O mundo pode esperar até amanhã.